Senhor, nosso Pai eterno, Jesus, nosso Mestre, nosso guia, amor das nossas vidas, agradecemos por mais este encontro abençoado para o estudo de plenitude, continuação deste estudo maravilhoso da obra de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Angelis. Hoje estudaremos o capítulo 11, iniciaremos o capítulo 11, Terapias Alternativas, com as bênçãos da espiritualidade superior. Agradecemos a todos aqueles seres que colaboraram com esta obra e fizeram possível que ela chegasse às nossas mãos para o nosso estudo, aprendizado e a nossa iluminação interior. Obrigada e pedimos as intuições, a energia necessária para que envolva esta reunião, assim como possam fluidificar as águas, energizar positivamente todos os ambientes que estiverem sendo envolvidos neste momento, durante este estudo e também durante a audição de todos deste estudo abençoado. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Que Deus abençoe o estudo da noite de hoje. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Cris. Plenitude, capítulo 11, Terapias Alternativas. A ignorância geradora do egoísmo, que propicia o apego e a paixão às pessoas e coisas, é a grande responsável pelos sofrimentos. Considerando-se a impermanência de tudo em um mundo em constantes alterações, o apego representa a ilusão para deter a marcha dos acontecimentos e reter tudo mais, impossibilitando o surgimento da realidade. O impermanente é a materialização transitória da realidade e, por consequência, todo o apego exagerado à forma produz sofrimento em razão das inevitáveis alterações que ela experimenta. Corresponde à ilusão de pretender-se deter o tempo, que deixará frustrado aquele que se apega a tal intento. Assim, a maioria das enfermidades se origina na área emocional, como efeito do desequilíbrio da energia, transferindo-se para o psíquico ou físico, produzindo lesões que alteram a estrutura orgânica. As terapias da medicina clássica objetivam quase sempre deter as doenças, destruir os invasores perniciosos, sustentar o corpo. Toda a filosofia médica ocidental centraliza-se nesse objetivo como essencial à saúde, com pequenas variações metodológicas. A sabedoria oriental, em contrapartida, estabelece há milênios que, sendo as doenças efeitos degenerados da energia pelos fatores já examinados, elas devem ser combatidas nas suas causas. Assim variam as técnicas alternativas para a aquisição da saúde, mediante a supressão da sua causalidade. Ressurgem agora, no Ocidente, essas terapias, abrindo espaço para a eliminação ou, pelo menos,
modificação do sofrimento, propondo a restauração do equilíbrio energético do ser. A ciência, por sua vez, reconhecendo que todo sofrimento decorre do mau uso do livre-arbítrio pelo homem, nos valores morais em recomposição se encontra o mecanismo essencial para a liberação do mesmo. A tese é extensiva à problemática das doenças. Tem uma correspondente transformação moral do paciente, a terapia que se lhe aplique, quando enfermo, poderá modificar-lhe o quadro orgânico, não, porém, liberá-lo, porquanto, ao primeiro ensejo, ela ressurgirá ou facultará a manifestação de outras patologias, já vigentes no campo vibratório não reequilibrado. As terapias alternativas preocupam-se essencialmente com o homem integral, com todo o complexo que se exterioriza no corpo e não apenas com este. A acupuntura, por exemplo, considera o corpo como um instrumento de um sistema energético, portanto, não físico, o que equivale a dizer menos denso do que aparenta. Esse sistema tem prevalência sobre todo o conjunto, qual se fosse um outro sistema nervoso mais complexo, sustentando toda a aparelhagem delicada e os seus implementos mais sutis da organização somática. Encarrega-se de manter a interação mente-corpo, emoção-sensação, pensamento-matéria. A técnica da acupuntura busca, através do corpo físico, alcançar o campo de energia e vitalizá-lo, eliminando os bloqueios impeditivos da irrigação de forças mantenedoras da saúde. Esse sistema energético é composto de meridianos, que são correntes de energia que se estendem por todo o corpo nos seus mais variados departamentos. Pode-se, com relativa facilidade, encontrar e medir os pontos de acupuntura carregados de energia ao longo dos meridianos. Modernamente, o tomoscópio, delicado aparelho elétrico, consegue localizá-los, comprovando-lhes a existência. Considera-se que existem 14 meridianos principais e 57 secundários, constituindo o sistema energético. Em face de qualquer bloqueio na corrente de energia ou desequilíbrio proveniente da força mental devastadora e dos atos morais reprocháveis, as enfermidades se instalam, aplicando-se agulhas nos pontos de acupuntura. Reequilibra-se a energia do meridiano, desbloqueando-o, e o sistema gerador se refaz, restaurando a saúde. Esses pontos sensíveis podem facultar a anestesia para tratamentos cirúrgicos nos casos mais graves, partos, etc. Obrigada, Alexandra. Muito obrigada, Alexandra. Aqui a Joana traz um tema muito profundo, muito importante para quem está sofrendo qualquer tipo de distúrbio psicológico, de depressão, qualquer desafio na área mental. Ela traz as terapias alternativas, né? Por quê? Porque nós vemos que a ciência humana sempre trata essas patologias, esses distúrbios, esses desafios como remédio para o mal, né? Ele vai no sintoma e tenta a partir com remédios ou com
antidepressivo, trazer a cura, mas não vai na raiz do problema, que seria a causa. Então, essas terapias alternativas, a diferença delas é que elas vão tratar o paciente na causa, na origem desses, onde se originaram esses desafios, onde se originou todo o processo pelo qual a pessoa iniciou e se encontra enfermo no momento, né? Ela não vai só no sintoma ou tentar melhorar a pessoa simplesmente no que ela está sentindo no momento. Ela vai buscar a origem desse mal. Através dessas terapias é possível chegar, é o que a Joana está trazendo, né? É possível chegar nessa origem desses tipos de transtorno. Então, ela traz até nós as explicações de umas teorias e ela traz até nós a explicação de algumas das terapias que podem ajudar-nos a chegar até essa causa e ir mais profundamente aonde foi iniciado o processo para poder ali começar o tratamento do ser e reestruturando a pessoa, o espírito, reestruturando o espírito a partir dessa causa, e aí começar novamente um trabalho de reprogramação mental e de cura profunda, né? Não só de remédio, mas de cura profunda, que não vai ser remediar o mal, mas sim combatê-lo, né? Desde a raiz, desde a causa, onde iniciou, onde o espírito começou a adquirir a entrar nesse estado, né? E aí ela nos mostra a acupuntura. Eu particularmente não entendo muito para poder abordar esse assunto, mas eu estou tentando fazer, porque eu, depois de haver lido esse capítulo de plenitude trazido pelo Joana, eu fiquei muito bem impressionada com essa explicação que ela nos traz, abrangendo a técnica da acupuntura através dos pontos do sistema energético, dos meridianos que ela explica, para poder equilibrar o corpo de energia com a mente. Então, eu estou fazendo na prática e assim, explicar mais profundamente eu não saberia. Se você quiser, Mara, pode ser, ou Alexandra, sabe mais profundamente sobre o tema. Não sei qual de vocês duas, se vocês sabem, além daquilo que ela está explicando, a Joana está trazendo aqui, né? Alexandra? Não, eu não sei não. A técnica da acupuntura, ela faz parte da medicina chinesa. Faz milhares de anos que os sábios chineses, esses grandes mestres, que eles tentaram compreender o universo, as leis universais. A origem da medicina chinesa vai se manifestar através desses seres
que através de centenas e milhares de anos tentam compreender o macrocosmo. Então, o que eles vão fazer? Eles vão descer ao microcosmo, dentro do corpo humano, para compreender o macrocosmo, que eles ainda não estão podendo tocar. São seres com grandes capacidades mentais. O estudo do pensamento nestas civilizações orientais faz milhares de anos. Há 5.000 anos, os mestres yogis já falavam o que hoje a mecânica quântica e a física quântica estão nos mostrando, nos provando pelos fatos. Eles já viviam. Por quê? Grandes médiuns renasceram na Terra com essa mediunidade extensiva, com grandes possibilidades e capacidades de conhecer o corpo espiritual, que é o que nós chamamos na doutrina espírita o perispírito. Então, a medicina chinesa, ela vem, através de milênios, estudando o microcosmo para poder compreender o macrocosmo, e esses sábios, com essa grande sensibilidade que eles sempre tiveram, com essa mediunidade que eles chamariam com outros nomes, eles viram, sentiram o corpo espiritual. A acupuntura é uma ciência. Eles vão estudar profundamente o perispírito, que é o que eles chamam o corpo espiritual. Corpo espiritual e perispírito é a mesma coisa. A acupuntura, ela vai tocar no corpo espiritual, no perispírito. Que um médico na medicina chinesa, ele conhece em detalhe o perispírito, o corpo espiritual. É a grande diferença com a medicina ocidental. E é por isso que um toca na causa e a outra ciência, a medicina ocidental, só toca nos efeitos. Então, através da acupuntura, eles vão tocar no que a gente chama os nadis. Os nadis é o que liga todos os meridianos dentro de um corpo. E, na realidade, os órgãos e o sistema sanguíneo liga o corpo físico ao corpo perispiritual. Então, quando a agulha adentra um ponto na acupuntura, seja num dedo, seja numa mão, seja de trás da orelha, seja num pé, no dedo do pé, na realidade, o médico profissional, através desse toque com a agulha, ele libera uma energia que desceu do perispírito para o corpo físico. Porque nós sabemos, e eles já sabem isso há milênios, nós sabemos através da doutrina espírita e nas obras de André Luiz, toda a coleção, nós temos muitos livros que falam muito sobre isso, e André Luiz vai utilizar o nome Centros de Força. Nós sabemos que os centros de força, os chakras, estão no corpo perispiritual. E através do corpo perispiritual, os centros de força vão se ligar, permitir ao perispírito de se ligar ao corpo físico. Então, por exemplo, o chakra básico, raiz, que a gente chama Muladhara, que fica no baixo ventre, esse centro de força, que é a manifestação da energia criadora, é a manifestação dessa energia sexual que nós utilizamos para tudo na vida, aqui na vida terrestre. Esse centro de força que está no perispírito, no corpo físico, ele está ligado aos rins, às suprarrenais, a essas glândulas suprarrenais. Então, quando tem um desequilíbrio nesse centro de força, no nível perispiritual, nós temos imediatamente uma reação no nível das suprarrenais. Então, cada centro de força está ligado a um órgão, a uma glândula dentro do corpo físico. Na medicina chinesa, a acupuntura, eles conhecendo todo esse mecanismo, inclusive é muito bonito ver as imagens que em sânscrito, que quer dizer são estradas de energia. E os nadis é como se você estivesse numa autopista
E aí você faz 20 quilômetros e tem uma saída. Aí você faz mais 20 quilômetros e tem outra saída. Então os meridianos são essas autopistas que tem em todo o corpo. Os nadis são essas pequeninas saídas da energia. Só que, por exemplo, vamos supor que a pessoa ela teve uma crise de cólera, de raiva. E essa vibração que se manifesta no perispírito desce imediatamente para os órgãos, por exemplo, o fígado e os rins e as glândulas suprarrenal. Então a pessoa imediatamente você tem uma produção de hormônios através dessa glândula que vai, por exemplo, durante 5 minutos de cólera, 5 minutos de raiva, gera 6, 7 horas de destruição completa do sistema imunológico no corpo inteiro, por causa dessa emoção do espírito. Então o que acontece? Bloqueia tudo. Na acupuntura, o profissional chega liberando, através dos nadis, dos meridianos, esses nós de energia manifestados pelas emoções e sentimentos negativos da pessoa, que é a energia mental tóxica. Então, o que vai acontecer? O verdadeiro profissional, por exemplo, na acupuntura, ele vem liberando. Então, ele não está ainda curando, ele não está na causa. Ele conhece o corpo espiritual e ele utiliza esse processo da acupuntura para poder liberar essas energias que não estão no corpo, que são consequência no corpo físico, mas geradas no perispírito. O bom profissional da acupuntura, o que ele vai ensinar, o que ele vai dizer ao paciente? Olha, o seu fígado está no estado lamentável, você deve ter estado muito nervoso, ou está muito nervoso ou nervosa. Você deveria manifestar a calma, você deveria ir para a meditação, fazer uma prática do perdão, da compreensão e gerar uma energia mental positiva, porque essa daí está tóxica e está bloqueando todo o seu corpo, todos os órgãos, o seu corpo espiritual. Então isso é tocar na causa. Porque não esqueçamos, que é muito importante, isso a doutrina espírita vem nos ensinando. As obras de André Luiz, do espírito André Luiz, mas também de Leon Denis, de todos esses espíritos, Miramês, tantos outros que deixaram obras maravilhosas dentro do espiritismo, nos explica que o corpo perispiritual, o perispírito, ele é formado pelo corpo mental do ser. O corpo mental do ser é formado pelo corpo de sentimentos. Então você sente, gera pensamentos, gera o perispírito, cria o corpo perispiritual que desce para o corpo físico. Então, até a acupuntura, se não houver a mudança no corpo mental e de sentimentos do ser, não tem cura. E é por isso que tem muita gente no Ocidente que utiliza a acupuntura, vai no acupunturista, ele libera a energia, a pessoa se sente um pouco melhor, mas ela não muda. O que diz a Joana nesse capítulo na introdução? Vai falar do que o budismo ensina nas 4 nobres verdades. Qual é o caminho que gera o sofrimento para o ser? É o apego. O que nos faz sofrer é o apego às coisas. É o apego exagerado, doentio, a essa vida corporal e a tudo que contém aqui. Que é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque você não leva nada daqui. Nem o corpo físico você leva daqui. Você só leva o que você desenvolver e manifestar em pensamentos e sentimentos. Energia, vibrações tóxicas ou elevadas. É o que a gente leva. E o que a gente faz na nossa vida? Passa o dia se intoxicando com a matéria, com os apegos. Apego às emoções exacerbadas, às paixões, apego às coisas
a um posto, a um status, apego a um salário, apego a uma casa, apego a um carro, apego a viagens. Apego, nós temos todos. Isso eu acredito que nós, raramente alguém pode dizer, não, eu não estou nesse exemplo. E isso que nos faz sofrer. Por quê? Porque gera o ser apegado, gera diariamente a manifestação de emoções e sentimentos tóxicos em desequilíbrio. Por quê? Como é que a energia mental se manifesta no corpo espiritual, no perispírito? O ser sente, mas ele tem a vontade. Então, você com a vontade, você pega e dirige os seus sentimentos e os seus pensamentos. Na polaridade negativa ou polaridade positiva. Exemplo, eu acordo pela manhã e eu decidi, espírito imortal, eu vou utilizar a minha vontade para ser feliz hoje, para me desapegar, para ser livre. Então, nesse caso, decisão, eu vou utilizar os meus sentimentos, os meus pensamentos para trabalhar em cima dessa energia mental. Cada vez que eu sinto, cada vez que eu penso, a energia mental se manifesta. Polaridade positiva, dirigido pela vontade, é o que diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Mas eu também posso fazer o que a maioria faz. Nesse carro que nos pertence, a gente deixa a nossa vontade de ser dirigida pelos apelos do mundo, que ainda é um mundo de provas e expiações, onde a dependência e o apego dirige tudo. Então, o que acontece? Nossos sentimentos e nossos pensamentos são dirigidos pelas necessidades que é do mundo. Os medos, porque a gente se apega demais e quer cada vez mais. E está sempre olhando o que o outro tem, o que a gente não tem, e a insatisfação aparece. Energia tóxica. Aí o que vai acontecer? Bloqueia tudo ao nível do perispírito. Os chakras, os centros de força, se desequilibram, geram nos meridianos, no corpo espiritual, como se fosse, imagine, autopistas lotadas de carro e que não rodam mais. Tudo parado. A energia fica parada, congestionada. E aí desce para o corpo físico em forma de doença. É por isso que os espíritos superiores dizem: não tem nenhuma doença no corpo físico que não seja gerada pelo ser e os seus pensamentos e seus sentimentos. Sua energia mental tóxica e do meio. Mas o meio somos nós que escolhemos. Porque mesmo que a vida nos dirija para um meio em desequilíbrio, Deus nos deu livre-arbítrio. Então o ser pode sempre utilizar através da sua vontade, sentimentos e pensamentos e transformar e ser mais forte que o meio. E a gente tem isso exemplo todos os dias. Tudo começa pelos sentimentos e pelos pensamentos. E aí desce no perispírito e no corpo físico. É por isso que seja na acupuntura, se o bom profissional ensina, mostra, que seja o yoga, que seja a homeopatia, tem que conduzir o ser a pensar corretamente, a sentir corretamente, a agir e falar corretamente para produzir uma energia mental positiva e transformar a tóxica. Por isso o conhecimento é tão importante. Agora, os orientais já conhecem essa realidade. É por isso que, por exemplo, o profissional da acupuntura no Oriente, ele nem toca a pessoa às vezes. Ele fala de longe, ele trabalha com as mãos, ele limpa o corpo espiritual da pessoa, mas ele diz, você tem que mudar nisso. Você tem que deixar essa emoção tóxica, negativa da sua vida, senão você vai ocasionar tal doença e tal doença. Então ele educa o ser. Por quê? Porque ele já conhece o pensamento. Então desde pequenas as crianças já são educadas, direcionadas para isso. Hoje no Japão, na educação japonesa, dentro das escolas japonesas, até a 4ª série, eles não fazem provas.
os alunos não têm provas até a 4ª série. O que eles fazem até a 4ª série? Eles têm toda uma educação de um saber viver consigo mesmo e com o outro. Aprender a respeitar a si mesmo e ao outro. A conviver em sociedade, uns com os outros, respeitando as regras de vida de todos. Até a 4ª série, eles passam um dia dentro da sala de aula, até para, como é o dia inteiro de curso, no caso do horário do almoço, eles almoçam todos juntos com o professor dentro da sala de aula. Por quê? Porque tem que se aprender a conviver uns com os outros. Eles não têm quem faça a limpeza da escola. São os alunos que vão fazer limpeza de toda a escola. Por quê? Porque eles aprendem o que é educação. Eu cuido do que eu estou utilizando. É coletivo, mas eu sou responsável dessa sociedade. Eu sou responsável dessa escola, desta cidade onde eu vivo. Então, é um trabalho onde eles tentam tirar o indivíduo do egoísmo e do orgulho da pessoa. Não é que seja perfeito. Muitos dizem, mas lá eles têm problemas, têm suicídio. Então, tem porque a gente está num planeta de provas e expiações. Mas é um dos sistemas modelo do mundo. Porque já tem essa noção do coletivo. Então, o que gera? Gera o desapego. É o coletivo que passa a ter mais forte nos mundos superiores. Não é o eu que domina. Não é a minha casa, o meu carro. É a nossa casa. É a nossa cidade. É a nossa escola. Então, à medida que nós começamos, através dessas medicinas alternativas, a ir à causa, que são os nossos sentimentos e pensamentos, os apegos de toda sorte, aí a gente vai para a cura. Então não adianta, se queremos realmente a cura, temos que ir na causa mais profunda de nós mesmos e diariamente através da oração, da meditação. Por isso a meditação, a Joana, em todas as suas obras, fala tanto da meditação. Meditar é dirigir o pensamento para uma direção e ali ficar, observar, analisar, olhar. Então, se nós todos os dias paramos um pouco, observamos como agimos, quais são os nossos apegos e com muito carinho, com muita paciência, colocar um olhar, um desejo sincero de mudança, de trabalhar para essa libertação, aí a cura se manifesta embaixo, a nível psíquico, a nível psicológico, a nível físico. Hoje, essas doenças que estão levando tanta gente para o mundo espiritual, que está destruindo os corpos físicos de uma maneira tão rápida, não foi programado pelo mundo espiritual, não foi programado pelo ser antes de reencarnar. É que quando a gente entra aqui dentro dessa terra, quando a gente está dirigindo esse carro, a vida corporal, aí você perde todo o equilíbrio. Aí você acelera e destrói tudo. Mas não adianta. As leis divinas estão aí para nos orientarem, com muito carinho, muito amor. Mas não adianta, nós não burlamos as leis divinas. Não controlamos, não manipulamos. Ou você se adapta, adentra e aceita descer no movimento da vida, das leis universais que são a presença de Deus, ou você vai contra, mas não tem jeito, você está perdido desde o início que você começou, porque não tem como. A lei dos mundos é a lei do progresso. É mais ou menos isso que eu consegui compreender em outras leituras, tá? Da Joana, do André Luiz e outros. Vocês podem não estar de acordo, tá? Eu só estou trazendo só uma perspectiva de uma pequena compreensão. Ótimo. Muito explicado.
elucidativa essa explicação, Mara. Mara, muito bom. Para mim, pelo menos, esclareceu muita coisa que eu, assim, não sabia, né? Por não ter me aprofundado, não ter estudado o tema, mas tentado começar na prática, né? E ela efetivamente, a primeira parte é 1 hora, né? A primeira meia hora é conversar para poder saber o que é que está acontecendo na mente. E aí ela vai poder saber como ela vai fazer o tratamento e como ela vai orientar isso que você disse, o paciente a reprogramação mental, né? Exatamente. Então, o que você explicou é perfeito. Isso é com o seu profissional de acupuntura, né? Que você está dizendo, não é isso? Ela faz uma sessão de 1 hora e a primeira meia hora é isso que você falou. É a conversa que vai levar a ela saber qual vai ser o tratamento que ela vai seguir e, ao mesmo tempo, que ela vai orientar a mudar o processo mental, os pensamentos de pensar e de agir, né? Isso mesmo que você disse. É muito interessante, né? Muito bom, muito bom. E assim, a pessoa tem que estar muito aberta à mudança, né? Mas isso é bem difícil porque, como você disse, é o apego. Apego. Mas e por isso um processo, né? Como tudo, um processo muito gradativo, porque a nossa mente ela é muito apegada, né? Aos nossos rituais, às nossas rotinas, os pensamentos, eles vêm muito sabes, né? É um tema muito interessante que a espiritualidade maior, a começar pelo Livro dos Espíritos, nos convida a fazer a reforma íntima. Nós estamos no convite da vida para isso. Viemos nesta terra para isso. Porque senão não tem sentido. Para que se apegar tanto quando você vai ter que deixar? E aí você avança a desencarnação. A maioria está avançando a desencarnação. A maioria parte 50 quando teria que ter vivido até 80. E não leva nada. Você não leva. Não adianta, não esperneie, não adianta. Seja inteligente. Ou você respeita as leis divinas, ou você vai se debater no sofrimento. Não é que Deus esteja causando sofrimento nas nossas vidas. Somos nós que criamos. E a todo momento a vida nos convida a desafio. A todo momento. Ela utiliza a palavra impermanência várias vezes no texto de hoje. Lembra? É que a todo momento, então, por causa da impermanência mesmo, a vida nos convida a desafio, ou seja, a mudar, né? A mudança. Tudo é impermanência. Tudo muda, tudo se transforma a cada instante. Então não adianta querer segurar o que você não pode, porque não tem como segurar. É impermanência. Não tem como. É como se você entrasse num rio, vai tentar segurar a água. Não tem como, você não para. Você não pode parar. Você põe sua mão dentro da água, tenta segurar cada molécula. Você não pode fazer nada. Ela desce, ela atravessa e acabou. Você não para. É o movimento da vida. A impermanência é um movimento da vida. Então você só tem uma alternativa. É entrar no fluxo da vida.
é se adaptar. Ah, tem que mudar? O que você está querendo que eu faça? Diz, Senhor, o que você quer que eu faça? O que eu tenho que mudar? Ajuda-me. Os espíritos superiores no Livro dos Espíritos, na questão 912, 913, diz que é muito mais fácil do que você imagina. É que a gente não faz esforços. Ah, é muito difícil. Não, eles dizem, não é difícil. Você que não quer. Você que não quer, porque no dia que você quiser, você vai. E é verdade. Pode começar a ler da questão 907 até a 912, 913. É sobre as paixões. E eles vão explicar no Livro dos Espíritos que o homem não muda porque ele não quer. E que é bem mais fácil do que a gente imagina. Só que a gente não quer fazer esforços. Então, a gente prefere o caminho mais difícil, que é o sofrimento. Aí você esperneia, você sofre, cria mais doença para voltar ao ponto inicial. Porque você não foge da lei. Então, o conhecimento e todos esses processos das medicinas alternativas, como da prece e da meditação, é para que o ser possa aprofundar-se, penetrar no seu íntimo, entrar em conexão com Deus, com as leis divinas e fazer a sua parte. Vim para trabalhar. Estou aqui nessa escola para estudar, para me transformar. Então ajuda-me. Não é fácil, estou sofrendo, mas eu tenho que estar em movimento. Então me ajuda a trabalhar, me ajuda a estudar, me ajuda a me desapegar, Senhor. Então a força, o que a gente tem que pedir é isso. E tem que buscar é isso. Vontade, sentimento e pensamento. Energia mental positiva. E a gente consegue. Obrigada. Não, estava escutando. Tentar entender. Foi ótimo. Excelente, Mari. Muito boa a explicação, Mari. Obrigada. Então, eu gostaria de agradecermos pela oportunidade desse estudo, agradecermos por estarmos juntas para aprendermos, agradecemos por mais essa semana que se inicia, com a semana especial que celebramos o nascimento de Cristo. Que possamos, assim, entender o que é realmente essa data, possamos estar em paz, que possamos enviar boas vibrações para todos que estão em torno de nós, que possamos de alguma forma ajudá-los, não só nossa família, amigos, mas os que estão em torno de toda maneira. Agradecermos aos bons espíritos que estão conosco sempre, nos auxiliando, aos amigos espirituais, agradecermos por nossa saúde física e espiritual, gostaria de agradecer também a Cris pelas preces, a Maria pelas palavras, as explicações, por esse aprendizado de hoje, e que possamos assim encerrar esse Evangelho agradecendo hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Alex.